Boa noite aos irmãos que estão aqui presentes, boa noite também aos que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Nós estamos numa série de estudos referentes ao livro de Daniel e nós estamos quase acabando o livro de Daniel. Faltam 2 estudos, falta o estudo de hoje e o estudo de semana que vem falar sobre Daniel capítulo 12. A semana passada nós entramos em Daniel 11 e estudamos metade do capítulo praticamente. Um capítulo complexo, um capítulo no qual tem várias informações. Nós estudamos até o verso 26. Deixa eu só ver qual o verso que a gente parou. No verso 31. A gente parou nesse verso. Na verdade, a gente leu esse verso semana passada, Daniel 11, verso 31, mas nós avançamos um pouquinho mais. O verso 31 ele diz o seguinte: e os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 11, 21. Se nós formos fazer uma recapitulação de tudo aquilo que a gente já viu, esse verso ele está falando referente a quem? Ele está falando referente ao chifre pequeno lá de Daniel 7, ele está falando referente ao chifre pequeno de Daniel 8, que ele se estende geograficamente e ele se estende na vertical, querendo alcançar o exército dos céus. A gente até leu esses versos na semana passada. Por exemplo, Daniel 7, no verso 8, diz assim: eu estando a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual dos 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eles que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolências. No verso 25 diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Daniel 8, verso 9 e verso 10 diz o seguinte: de um dos chifres saiu um pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército e das estrelas lançou por terra. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Esse verso, e os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo. Em que momento da história isso acontece? Se nós formos recapitular, ele acontece justamente quando o chifre pequeno ele toma o poder. Em que ano isso aconteceu? Quando, em que fato, em que época da história isso aconteceu? Quando o Império Romano deixou de ser um império geográfico, um império político, e passou a ser um império religioso. Isso depois de vários decretos no ano 538 depois de Cristo, e durou quanto tempo? Até o ano de 1798 depois de Cristo. Os 1260 anos que eles tiveram poder, assim como Daniel diz, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a gente viu lá no capítulo 7, no capítulo 8, a referência disso. Então, para a gente entender em que ponto o livro de Daniel, o capítulo 11, ele está falando, ele está fazendo uma recapitulação de novo, assim como Daniel 2, ele fala de todos os reinos do mundo, Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma Imperial, fim dos tempos, Jesus. Daniel 7, mesma coisa, Babilônia, Média Pérsia, gregos, romanos, a ponta pequena, fim do mundo, Jesus volta. Daniel 8, mesma coisa, Jesus volta, porque o verso lá diz: até quando isso vai acontecer? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E nós vimos, a partir daí, nos próximos versos, quem que é a figura central? Só libera para mim, Silvio. Quem que é a figura central do santuário? E a gente viu que a figura central do santuário é Jesus Cristo, porque o sistema de sacrifício foi todo montado, todo ilustrado para representar o sacrifício de Cristo. Nós chegamos a falar algumas semanas, o santuário hoje, ele não existe o santuário físico mais, o santuário é o santuário celestial, mas aonde que é o pátio do santuário celestial? O pátio é aqui na terra, onde foi feito o sacrifício.
e o santuário é lá no céu. Então a figura central do santuário é Jesus, é a pessoa de Jesus. Se o texto de Daniel, capítulo 11, 31, diz que ele vai colocar abaixo esse poder, ele diz assim, estabelecendo a abominação desoladora, tirarão o sacrifício diário. Quem que essa ponta pequena ele está atingindo? Ele está atingindo o poder de Cristo. Ele está tirando esse sacrifício, ou seja, ele está tirando de Jesus a intercessão. Ele está retirando de Jesus o poder de estar entre Deus e os homens. Vamos ler o verso 36, que diz o seguinte: E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ele teve o tempo de 1.260 anos para caminhar, para fazer o que queria, assim como Daniel 7,25 fala, que ele magoou os santos do Altíssimo, ele perseguiu, ele matou, ele mudou regras, ele mudou os dias, o dia santo do sábado para o domingo, colocou várias outras doutrinas que não faziam parte da doutrina de Cristo, instituiu a forma de salvação pelas obras e não mais pela graça. Então ele pegou e deitou por terra tudo aquilo que Cristo fez na cruz, o chifre pequeno. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo do Senhor, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo a Tessalonicenses 2, verso 4. Paulo ele diz que vai chegar um tempo, que iria chegar um tempo que ia acontecer isso, que alguém ia se colocar num trono como se fosse o próprio Deus. E nós sabemos que a figura, na época medieval, a figura papal, ele se colocava como o mensageiro de Deus, o vigário de Deus, aquele que intercede, é aquele que é a ponte entre os homens e Deus. Ele se colocava quase semelhante a Deus, como se a palavra desse fosse tão infalível quanto a palavra de Deus. Tudo o que ele dizia, tudo o que ele falava, tudo o que ele implantava, ele tinha o poder de modificar a palavra de Deus, porque a palavra dele era uma palavra de ordem. Era uma palavra de ordem. Paulo já havia alertado isso, dizendo que essa abominação ela viria. Se nós formos olhar o Evangelho de Mateus, ele dá essa orientação. Ele fala lá em Mateus 24, eu queria ler esse verso com vocês, Mateus 24. Lá no verso 15 ele diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua caça. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui ele está falando de um tempo específico, Jesus, porque aqui, Mateus 24, os discípulos perguntam, quando irá acontecer essas coisas? Que coisas? Que coisas que os discípulos estavam... Quando que irá acontecer? Jesus ele falou que não ia sobrar nem pedra sobre o templo. Ele falou que o templo ia ser destruído. Os discípulos perguntam, quando vai acontecer isso? E quais sinais são da sua vinda? Ou seja, Jesus, ele, na sua resposta de Mateus 24, ele fala do período apostólico, do período onde seria derrubado o templo, anos 70, mas ele também dá uma visão dos dias finais, porque essa profecia aqui, ele diz assim, que quando viram o abominável da desolação, eles tinham que se cuidar, eles tinham que se espreitar. Quando o Império Romano chegou na cidade de Jerusalém, eles ficaram sitiados, só que Deus ele deu a oportunidade deles fugirem, porque o Império, ao invés de ele invadir, ele deu uma recuada, aí eles pegaram e fugiram.
Quando eles fugiram, o Império Romano voltou a atacar e destruiu todas as cidades. Da mesma forma, aconteceu no final dos tempos. Esse poder, esse abominável da desolação, ele se colocou no lugar de Deus, ele enfrentou os santos do Altíssimo, ele matou, tudo em nome de uma pretensa fé, em nome de uma pretensa religião que se colocava no lugar de Deus. Só que esse poder ele foi diminuído por um período. Só que nós sabemos que no tempo do fim, esse poder ele vai voltar novamente, ele vai se retornar com mais força. E os santos vão sofrer perseguições. O texto até diz, lá no verso 21, que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tinha havido. E haverá jamais agora. Nunca houve uma tribulação tão forte. E a gente vai ver que Daniel 12, ele fala que quando Miguel ele se levanta, vai ter um tempo de angústia no qual nunca houve na terra. Ou seja, ele liga os eventos do futuro próximo com o futuro mais distante ainda, com o futuro lá do fim dos tempos. Jesus ele é a figura central. O pequeno chifre, ele queria mudar a lei de Deus e ele muda. Segundo a Tessalonicenses diz assim, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. A batalha final. Haverá oposição contra a adoração e a lei de Deus. Os 10 mandamentos, eles existem e eles não é uma parte da lei ou outra parte da lei. São os 10. Se eu tropeçar em um deles, eu tropeço na lei toda. Assim como o Tiago diz, não é? Se eu infringir uma das leis, eu infrinjo qualquer uma delas. Eu estou pecando contra a lei de Deus, pecando contra Deus, porque pecado é a transgressão da lei. Se eu, dos 10 mandamentos, por exemplo, matar alguém, eu posso passar livre? Foi só um mandamento? Não. Se eu deixar de adorar a Deus e adorar imagens de escultura, eu posso ficar livre porque é um mandamento só? Não. Por que nós haveríamos também de fugir do sábado, se o sábado é um mandamento de Deus? No final dos tempos, o livro ele coloca como o ponto principal a adoração a Deus. Aqueles que adoram a Deus verdadeiramente, de todas as leis, de todas as ordens de Deus, e aqueles que obedecem às ordens do chifre pequeno, aqueles que obedecem à lei de forma modificada, de forma conveniente. O chifre pequeno, ele assume o poder, ele assume o seu lugar no plano de tentar levar o máximo de pessoas à perdição. Faz parte do plano. Quem que está por trás do chifre pequeno? O próprio Satanás. Não é a instituição, não são pessoas, mas é o próprio Satanás que move as pessoas a fazer coisas. A gente às vezes fala, o papado isso, o papado aquilo, como se ele tivesse consciência plena do que ele estivesse fazendo. Mas ele é colocado, imbuído, enganado pelo próprio Satanás. Ele se considera a ponte entre Deus e os homens. Mas quem que coloca isso? É o próprio Satanás. Quem está por trás de todas as coisas é o próprio Satanás. Verso 32 de Daniel 11 diz o seguinte: e aos violadores da aliança, ele que lisonja perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Olha que promessa importante que o texto diz. Vai haver tribulações, vão haver angústias, mas aqueles que adoram a Deus se tornarão fortes, porque a partir do momento que o santuário foi purificado, a palavra de Deus que estava escondida, estava lá perdida até então, estava guardada, ela voltou com a máxima força e foi levantado um povo que começou a pregar o evangelho eterno. Levantou-se um povo que começou a pregar a doutrina do sábado, começou a pregar a doutrina do santuário, começou a pregar a doutrina de saúde, uma melhor saúde para você ter uma melhor compreensão das coisas de Deus. Ou seja, Deus ele
no tempo do fim, ele dá força, ele dá poder para um grupo de pessoas, os restantes, os remanescentes, aqueles que ficam ali em pé no final dos tempos. A partir daí, você vai ver que o tempo ele já está quase se esgotando, porque quando ele vem o verso 40, ele vem falando da última batalha. Até então, a gente vê uma sucessão de batalhas entre o reino do norte e o reino do sul. Só para a gente lembrar, quem que é o reino do norte? O reino do norte é Babilônia, porque ela quer se colocar no lugar de Deus. No tempo do fim, Babilônia ela estará lá. Quem que é o reino do sul? O reino do sul representa o reino do Egito, aqueles que são ateus, aqueles que não querem nada com Deus. Só que a gente vai ver que no final dos tempos, a última grande batalha não vai ser entre o reino do norte e o reino do sul. Vai ser entre os dois reinos juntos contra os restantes, os remanescentes. Ou seja, todo mundo vai se juntar na última grande batalha contra o próprio Deus, contra o povo de Deus. Verso 33 diz o seguinte: os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Os tempos angustiosos eles virão. Nós veremos de novo perseguições, veremos mortes, prisões. Porém, essas pessoas, quanto mais elas pregam a palavra de Deus, mais elas convencem pessoas. Assim como foi no Pentecostes. O poder de Deus vai aflorar, o poder de Deus vai ser derramado mais uma vez. No período da Idade Escura, Deus teria um grupo de pessoas leais a Ele. Durante esse período de 1260 anos, o Deus ele guardou a palavra dele e guardou pessoas para que falassem da palavra dele. Em 1500, um monge ele se colocou contra a palavra do chifre pequeno. Quem que é essa pessoa que se colocou contra a palavra de Deus, a palavra desse poder? Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele estudando e meditando na palavra de Deus, viu que o que ele aprendia e o que ele ensinava estava errado. E ele pregou na porta da igreja 95 teses sobre a justificação pela fé e não pelas obras. Ou seja, ele se colocou contra a palavra desse poder. E outras mais pessoas se colocaram nesse ponto de defender a palavra de Deus. Teve um grupo de pessoas chamadas de valdenses, eles guardaram a palavra de Deus. A Bíblia que nós temos e conhecemos até hoje, ela foi preservada graças a esse grupo de pessoas que manteve a palavra intacta, sem acréscimos e sem decréscimos. É a palavra tal qual foi escrita pelos apóstolos, tal qual foi escrita pelos profetas. E a certeza disso, como que nós podemos saber se a palavra de Deus, essa que eles trouxeram, é a verdadeira? Foi achado no Mar Morto, numa caverna, na caverna de Qumran, acharam vários e vários jarros com a palavra de Deus, com vários rolos, inclusive da palavra de Deus, e foram comparar esses rolos, de um tempo antes disso, bem antes, lá do século V, se eu não me engano, antes de acontecer todas essas coisas, e foram comparar, a palavra de Deus é a mesma com o que a gente tem hoje. Os manuscritos eram os mesmos do que os originais, ou seja, a palavra de Deus ela foi mantida por esse povo intacta. Mais pessoas se colocaram contra esse poder do chifre pequeno. Libera para mim, Silvio, por favor. Martinho Lutero, um deles se levantou, ele pregou contra várias pessoas. João Hus, ele morreu por causa da palavra de Deus, ele foi queimado, mas ele pregou para muitas pessoas. Martinho Lutero não morreu. Martinho Lutero, ele não foi decretado a morte dele. Aliás, tentaram decretar várias vezes, mas ele, em todos os momentos, ele conseguiu fugir. Em todos os momentos, Deus protegeu ele. Não porque Martinho Lutero era mais importante que João Hus, mas cada um tem o seu propósito. João Hus, ele pregou a palavra de Deus lá na Inglaterra e acabou sendo morto pelo poder romano.
O capítulo 11 focaliza o final dos tempos, um período em que o anticristo e uma falsa religião irão crescer em popularidade e proeminência, e a crise final entre o bem e o mal em nossos dias. Uma pergunta: o anticristo é uma pessoa, como muitas pessoas já colocaram? O anticristo era Napoleão, o anticristo era Adolf Hitler, o anticristo é o Vladimir Putin hoje? Não, o anticristo ele é um poder. É um poder que se opõe ao Cristo. Como que ele se opõe ao Cristo? Do jeito que a gente está vendo aqui. Ele se coloca no lugar de Deus, ele tira o santuário, o sacrifício diário de Jesus. Ele se coloca no lugar de Jesus, como intercessor entre o homem e Deus. Libera para mim, Silvio. Aqui a gente tem um resumo dos capítulos proféticos de Daniel. Nós temos Daniel 2, onde tem os símbolos, os animais, a estátua e os metais. Daniel 7 tem animais como símbolos. Daniel 8, ele tem animais como símbolo. Daniel 11, o reino do norte e o reino do sul, eles são símbolos. Todos eles são simbólicos, não representam justamente um poder A, um poder B específico, mas ele é um símbolo. Assim como eu disse, o reino do norte, ele representa aquele poder que hoje a gente pode determinar como se fosse a Babilônia mística, a Babilônia espiritual. E o reino do sul, ele representa o ateísmo, aqueles que não querem saber de Deus. O reino do norte, a falsa religião, o reino do sul, o ateísmo. Só que, olha o verso 40. Olha o que vai acontecer no verso 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra eles com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e inundará e passará. Verso 41. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão deles, estes, Edom e Moabe, e as primícias dos seus filhos. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e da prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes os seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e será grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem socorra. O que está acontecendo aqui? Na última batalha, na última grande batalha entre o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte ele vai levar a tudo. Ele vai levar a todos. E aqui diz que o reino da Líbia e os etíopes o seguirão. Ou seja, o reino do sul ele vai se juntar com o reino do norte. Eles não vão mais lutar contra, mas eles vão estar a favor. A favor de quem? A favor da Babilônia mística. Contra quem? Contra quem? O verso 45 diz que ele amará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, contra o povo de Deus. Essa é a última grande batalha. Esse é o final da nossa história. É o último grande levante que a palavra de Deus ele traz. Por que acontece? Na semana que vem nós vamos estudar o último capítulo. No capítulo 12, ele começa dizendo que se levantará Miguel. Ou seja, Deus ele vai dar um basta nesse momento. Eles vão se levantar e vão se juntar na última grande batalha, mas Deus ele vai se levantar de uma vez por todas e vai acabar com essa batalha, a batalha espiritual. Só uma representação geográfica, o reino do norte, geograficamente, Roma ficava ao norte, e ao sul, geograficamente, o Egito ficava ao sul, e bem no meio ficava Jerusalém. Os dois vão romper uma batalha até Jerusalém, que é o Monte Santo. Jerusalém física, Jerusalém real? Não. O Monte Santo de Deus, o povo de Deus. O povo de Deus. Verso 43 a gente leu. Diz assim: o ateísmo, o comunismo cairá
e em seu lugar surgirá um poder religioso que pouco antes do final dos tempos da volta de Cristo se espalharia pelo mundo e exerceria domínio. Um poder religioso antes do fim do tempo que seria universal. Não sei quantos se lembram que eu falei que no final dos tempos não vai haver mais ateu? Quem disse isso? A palavra de Deus está dizendo isso. Por quê? Porque no final dos tempos, o reino do sul vai se juntar com o reino do norte. Vai surgir uma religião universal, e dentro dessa religião universal vão pregar qual doutrina? Da falsa religião, a doutrina da Babilônia. Aquele poder que ele antes era forte e caiu em 1798, o livro de Apocalipse fala que ele vai retornar ao seu poder. Ele vai receber o poder de um outro reino. Ele vai ressurgir o seu reino de glória, mas por pouco tempo. Por que por pouco tempo? Porque Miguel se levantará. Miguel virá e vai pelejar contra esse povo. Porém, a gente entende que essas configurações, a gente tem muito hoje falando de socialismo, de reino, de não reinos mais, mas de governos socialistas, e muitos governos que excluem Deus do seu governo. No final dos tempos, essa situação ela vai cair por terra. Porque existirá uma grande religião, a religião do falso Deus, da falsa doutrina, da falsa adoração, e vai haver um povo separado, os remanescentes, aqueles que não se dobram para esse poder. Quantos se lembram lá do texto de Apocalipse que fala do número da besta? Quantos se lembram? É nesse momento que serão marcados os filhos desse reino. E é nesse momento também que serão selados o povo de Deus, que será selado o povo de Deus. O povo de Deus, ele vai ser selado para que ele possa enfrentar esse poder. Ele vai ser selado. O livro de Daniel e Apocalipse, eles andam junto, porque até então o livro de Daniel ele tem o começo, o princípio da revelação. O livro de Apocalipse, ele conclui essa revelação para que nós tivéssemos uma clareza melhor. Olha o que o verso 1 do capítulo 13 diz: E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E continua dizendo: E vi de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Só para a gente tentar entender, vamos voltar um pouquinho. Essa besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, semelhante ao que fala Daniel 7, que ele fala o seguinte, que esse animal, olha que ele fala, verso 7, Daniel 7, verso 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha quantos chifres? 10 chifres. Continuando, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolências. Ele tinha esses 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E ele fala lá no verso 3, libera para mim, Silvio. Lá no verso 3 ele fala o seguinte, que essa besta, ela seria derrotada, ela teria uma ferida de morte, o qual ela seria curada, e toda a terra se maravilharia, porque a besta ela foi curada. Ou seja, a junção do reino do norte com o reino do sul vai se dar por esse evento, porque a besta, antes caída, ela vai se levantar com grande poder, com grande força. E toda a terra, todos os reinos vão olhar, nossa, que poder grande, que grande força tem esse reino. E a terra vai seguir todo esse reino. Continuando, ele diz o seguinte:
A besta impõe um blackout econômico, verso 17, e todos que discordam de sua política, porque ele diz lá que não poderá comprar nem vender quem não for marcado com a marca da besta, quem não adorar a marca da besta. Ele vai atingir o poder econômico. Mas no fim do tempo, Deus terá um exército de pessoas fiéis e verdadeiras. Miguel, ele vai se levantar. Não sei se vocês perceberam que o livro de Daniel, ele é um livro que fala que Deus ele vence todas as batalhas. Não sei se vocês perceberam, porque lá no sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2, qual que é a última fase do sonho? A rocha que destrói a estátua toda. Deus. Capítulo 7 de Daniel, ele fala ele mostra esses reinos todos e fala que esse reino vai ser terrível, só que ele diz lá no verso 11 que ele estava olhando, olha o que o verso 11 do capítulo 7 diz: então estive olhando por causa das vozes de insolências palavras que o chifre proferia, e estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais foram tirados do domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu ainda estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião dos dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quem que tem a palavra final? Deus. Deus. Capítulo 8, ele diz lá que o chifre pequeno, ele atingiu o exército dos céus, ele faria tudo aquilo que ele bem entendia, ele ia prosperar, mas o santo pergunta, verso 13, depois ouviu o santo que falava e disse o outro santo, aquele que falava, até quando isso aqui vai durar? Até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão a qual entregue o santuário, o exército dos céus, para serem pisados? E ele diz, ele me disse que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, ou seja, Deus colocaria um ponto final. Deus colocaria um ponto final. E não seria diferente no capítulo 11. Deus, ele sempre tem a última palavra. Nós estamos passando por momentos de extrema dificuldade, momentos que são bem delicados, porém Deus, ele tem a última palavra. Ele sabe quando as coisas vão acontecer e o que precisa acontecer. Ele sabe que Satanás, ele precisa demonstrar todo o seu terror, todo o seu reino de horrores, o seu reino de injustiça, o reino de mazelas, igual a gente está vivendo, para que todo o universo, para que todas as pessoas possam decidir quem é justo, se é Deus ou se é Satanás. Quando toda essa batalha acabar, quando Miguel se levantar e ganhar a batalha, ninguém mais vai poder falar que Deus é injusto, porque todo mundo vai conhecer quem é Satanás. Todo mundo vai saber qual que é o destino daqueles que seguem a Satanás. Continuando, e nós já estamos encerrando, ele diz assim, Apocalipse 14, 12, e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Daniel 11, 44. Aqui, o povo de Deus, ele vai se colocar contra esse reino. E o reino, ele vai se colocar contra o povo de Deus. Haverá rumores do Oriente e passarão e sairá grande furor. Só que o verso 45, ele fala que arma as tendas e termina dizendo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quem que vai chegar ao fim? O reino do norte, ele vai perder o seu poder. Ele vai perder a sua grande influência, porque Miguel ele se levanta. A Bíblia diz que Monte Sião fica no norte,
que no norte está o trono de Deus e que do trono de Deus vêm as mensagens para a terra. Queridos, não sei quantos se lembram que eu falei semana passada que Isaías 14 nos diz que aquele anjo, aquele filho da alva, ele queria se engrandecer mais do que Deus. Ele queria colocar o seu trono onde? Nas extremidades do norte. Ou seja, ele queria se colocar no trono de Deus. E ele se colocou no trono de Deus, entre aspas, aqui na terra, para que os habitantes da terra achassem que ele estava no trono de Deus. Mas Deus, ele sempre controla a história da humanidade. Libera para mim, Silvio. Nós estamos quase encerrando já. Jesus, ele é o rei do Oriente e retorna como um poderoso libertador. Nós vamos ver na semana que vem. E armará as tendas do seu palácio entre o grande mar e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Lá no fim do livro do Apocalipse, ele nos diz que a Babilônia ela vai cair. E não haverá quem a socorra. E será destruída. Não dá para vencer a Deus. É impossível vencer a Deus. Deus, ele tem todas as coisas no seu controle. Nós estamos estudando as profecias para saber que nós estamos do lado correto, do lado vencedor. Deus, ele já sabe de todas as coisas, do princípio ao fim. E ele revela aos seus filhos para que seus filhos estivessem preparados, para que seus filhos soubessem o que há de acontecer. Jesus, ele vai voltar para encerrar com toda essa batalha, com todas essas guerras, com toda essa rompância que esse reino ele queria fazer. Vai acabar com tudo. Jesus, ele vai implantar um reino que não passará, assim como Daniel 7 fala. É um reino eterno. Lá em Daniel 2 fala que a rocha vai vir e vai destruir toda a estátua, todos os outros reinos, porque o reino de Deus, ele é o único que prevalece, ele é o único que permanece. Semana que vem, nós vamos estudar o último capítulo de Daniel, os últimos 13 versos. E só para a gente saber o que a gente vai estudar, dá uma olhadinha em Daniel 12, verso 1. Dá uma olhadinha o que diz. Daniel 12 é a continuação do capítulo 11. Ele diz, nesse tempo, qual o tempo? No tempo que falou, verso 45, que ele amará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim. Porque nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E ele fala do tempo de angústia, no qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Queridos, nós estamos chegando no momento em que o povo de Deus será selado. O povo será selado. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse e nós vamos entender a fundo o que é esse selamento, como que se dá esse selamento. Mas uma coisa eu posso te dizer desde já. O lado de Deus é o lado que vence. O lado de Deus é aquele que vai vencer, que já venceu com Cristo na cruz. E ele vai vencer no final dos tempos, porque Miguel ele se levanta para defender o seu povo. E por mais que o momento de angústia virá, ele termina o verso dizendo, naquele tempo será salvo o seu povo. Ele não deixa o seu povo desamparado. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração.